Olá, eu sou a Modi Maliane e este é mais um Life Coach espiritual. E eu quero compartilhar uma palavra aqui que tem a ver com as promessas de Deus. Em Gênesis 12, assim diz a palavra. Ora o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e a ti serão benditas as famílias da tua terra. Assim partiu Abrão com o Senhor que tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão de idade de 65 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abrão Sarai, sua mulher, e Loto, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Aram, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Este é o versículo que eu queria comentar um bocadinho, que chamou aqui a minha atenção. Nós vemos que Abrão era um homem que vivia em Arã. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é dono de todas as coisas foram criadas por Deus. Deus é omnipresente, é onisciente, ele está em todo lado. Ele transforma, ele faz mudanças, ele faz tudo o que ele quiser em todo lado. E o mais engraçado aqui é que nós vemos que Abrão estava em Arã. Mas será que Deus não poderia abençoar Abrão em Arã? Esta é a questão que fiquei assim a meditar, a dizer assim, mas o Deus, ele abençoa todos em qualquer sítio que as pessoas estejam. Mas o que é que eu pude perceber aqui? Nós podemos ter nosso propósito, nós podemos ter os nossos planos, mas quando Deus já definiu um plano na sua vida, Deus, ele te move para aquilo que ele tem programado para si, para aquilo que ele sabe que é para si. Amém? E muitas das vezes nós desenhamos os nossos planos, e nossos planos também são muito bons aos olhos dos homens, são muito bons. Mas existem planos que, apesar dos homens estarem a ter este pensamento, a ter esta vontade, mas não quer dizer que seja a vontade de Deus para com a nossa vida. E eu vejo aqui o Abrão, quando Deus revela a Abrão, Deus diz na sua palavra, convida Abrão a sair da parentela, a sair da terra em que ele estava, porque havia um novo lugar, havia um lugar que o Abrão saiu pela fé, e Abrão não sabia por onde ele saiu pela fé, ele se moveu pela fé. Isto é tão grandioso, irmãos. É tão grandioso quando diz a mover pela fé. Quer dizer que esta fé de Abrão era uma fé madura, era uma fé intelectual e não uma fé religiosa. Quando nós temos a fé religiosa, nós falamos, eu tenho fé porque Jesus faz, eu tenho fé que isto é de Deus. Olha, a fé mete numa situação de desafios. A fé de Deus é aquela que te leva a uma ação de desafios, que você não teme, que você crê que você vai passar daquela porta, você crê que você vai concorrer naquele trabalho, você crê que você vai entrar naquele ministério. Há uma fé que diz que as pessoas, quando olham para ti, te consideram louco ou louca, porque esta é a fé que move montanhas, é uma fé que está acima de todas as fés. Então nós temos vários níveis de fé. Há quem que tem fé
pequena, né? Aquele que tem fé porque fala, porque sabe que existe fé, esperança e vida. Então isso já é uma forma de falar, que é uma forma de colocarmos esta palavra, porque não é ação para aqueles que ainda estão, pessoas que nem pequena fé têm, como Deus diz na sua missão, ainda que tivesse um grauzinho tamanho de mostarda fosse a sua fé, quer dizer que ainda existe pessoas que ainda nem aquela fé de grão têm. Então há uma fé que é aquela de reconhecimento, mas sem ação. Mas a fé verdadeira que nós vemos aqui, Abraão, ele está nos a convidar, nos ensinando a convidar a nós não temermos. Amém? A situação hoje pode parecer crítica na tua vida. A situação hoje pode parecer que nada está a andar. Hoje pode estar a sentir sufocada. Hoje pode estar a sentir sufocado. Hoje pode estar a olhar para a esquerda. Hoje pode estar a olhar para a direita. Hoje pode dizer eu tive. Pode dizer já não tenho. Pode dizer eu estava. Olha, ainda que tenhas, mas mesmo assim, esta fé que tu tens deve ser fé acima de toda a fé, e crer que ainda que você não veja, e crer que ainda que você não sinta, mas você sabe que Deus é Deus de todas as coisas, porque Ele já nos diz e nos exorta: saia da parentela, saia dessa terra. Isso quer dizer, saia dessa crença, saia dessa procrastinação, saia desse medo, saia desse sentimento negativo que você tem na sua vida, que isso pode representar a terra de Canaã, isso pode representar o mover de Abraão na sua vida, que Deus está a convidar neste momento a fazer essa mudança, a fazer esse switch off, mudar o seu mindset, mudar a sua forma de ver as coisas, porque você crê que na tua vida tudo virá conforme a vontade de Deus. E o nosso Deus jamais falhará nas suas promessas, mas é necessário que você saia da parentela, é necessário que você saia de onde você está, porque Deus quer fazer um novo, quer fazer uma mudança, quer transformar. Então aceita essa transformação. O nosso Deus, Ele nunca vai fazer algo em nossa vida sem que a gente permita que Ele faça. Nós vemos toda a caminhada de Jesus, todo o histórico, se formos a ver, Ele sempre nos deu o livre-arbítrio. Então muitos de nós estamos nesta situação em que estamos porque não estamos a dar acesso a Deus a fazer aquilo que nós queremos. O nosso Deus não é um Deus de qualquer coisa. O nosso Deus é um Deus que te ouve. Ele diz: confessa com a tua boca. Então nós devemos abrir a nossa boca em verdade, com amor, com sinceridade para Deus, para que Ele possa ouvir e Ele possa fazer, Ele possa agir. E a palavra diz: eis que eu bato, eu estou à porta. Então se você não ouvir a porta bater, se você não abrir a porta, não vai entrar, não vai mudar a tua vida, você vai estar sempre na mesmice. Então há uma necessidade de você entender esta passagem de Abraão, que foi tirado sem saber para onde ia, mas na certeza de que aquele Deus que o prometeu, ele teria fé, ainda que levasse muito tempo, ele chegaria. Abraão é um homem de quase 65 anos, quando foi abençoado por Deus, quando foi revelada por Deus que não havia condições de o abençoar enquanto ele estivesse ainda na parentela, enquanto ainda estivesse naquele lugar. Então ele está a dizer: hey, você, filho meu, você, filha minha, enquanto ainda estiveres na parentela, enquanto ainda estiveres aí parado, você não vai receber a bênção. Então é tempo de mudança, é tempo de você sair da parentela, é tempo de você ter fé, é tempo de você aceitar um renovo, é tempo de você renunciar
todas as tuas verdades e aceitar as verdades de Deus na tua vida e confessar com a tua boca as tuas limitações e permitir que Deus entre na sua vida para fazer mudanças. E isto é para hoje, isto é para agora. Comecemos a meditar, comecemos a orar a Deus, comecemos a pedir a Deus para que entre, para que nos tire da Arã e nos tire para Canaã, para que Ele faça cumprir a sua promessa que foi prometida desde Abraão e sua descendência. Então já foi feita uma promessa, já foi realizada essa promessa. Falta a nós ativarmos a nossa fé, que não é uma fé religiosa, mas é uma fé inteligente que vai nos transformar. As nossas vontades são boas, mas as vontades de Deus sobre a nossa vida é maior ainda. E eu pergunto, por que não sais da Arã? Permita-se, não tenha medo do novo, não tenha medo. Todos os caminhos, ainda que tudo pareça escuro, ainda que tudo parece que não está ao teu alcance, ainda que não vejas nem sinal, o nosso Deus, Ele é fabuloso. Você dorme, você acorda e grandes coisas estão a acontecer. Você vai dizer, meu Deus, enquanto eu dormia, quando eu acordei, eu já estava em Canaã. Não sei como, mas meu Deus, conforme a sua promessa, Ele tirou-me da Arã e colocou-me em Canaã. E eu pergunto, por que dormes? Por que dormes? Porque aceitas? Ativa essa fé. Ativa essa fé. Do jeito que Abraão, aos 65 anos, você pode ainda ter menos de 65 anos, quer dizer que você ainda é jovem, você ainda tem vida pela frente. Então, queira permitir a Deus para que entre e faça uma mudança. Declara, confessa com sinceridade, busque com sinceridade, porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é a verdade. Para além de verdadeiro, Ele é a verdade e Ele tem vontade de salvar os seus. Ele tem vontade de transformar os seus. Ele tem vontade de nos libertar. Então vamos pedir a Deus para que nos dê visão, para que nos dê ouvido para ouvir, para que nos dê essa sensibilidade e nós sabemos que a fé é dom de Deus e que esse dom nos alcance o mais rápido possível para que a gente seja um povo livre, para que continuemos a adorar o nosso Deus. Amém? Porque a nossa luta não é terrena, a nossa luta é eterna, não é terrena. Enquanto acreditarmos que as bênçãos são coisas materiais, nós vamos sofrer, porque nunca iremos alcançar a nossa satisfação. Mas se a nossa bênção forem as celestiais, eu acredito que você vai estar no caminho certo e você vai perceber que já é abençoado. Em nome de Jesus, você já está abençoadíssimo e nada te falta. E nada te falta, porque você vai perceber que, uau, afinal, o meu Deus sempre me abençoou, porque o Deus abençoa não com aquilo que queres, mas é com aquilo que precisas. E muitas das vezes aquilo que nós precisamos não estão diante dos nossos olhos. O único que vê e conhece é Deus. Por isso diz que os meus planos são maiores do que os teus, porque nós queremos ver para crer, enquanto o nosso Deus já viu o passado, o presente e o futuro. Então Ele te dá aquilo que precisas. Então vamos ser gratos nesta noite, vamos agradecer a Deus por ter se revelado em Abraão, para que nós possássemos entender que há uma necessidade de sairmos da Arã, é uma necessidade de caminharmos para Canaã, para que Ele possa nos abençoar e que Deus possa abençoar assim e que Deus possa abençoar a minha família e a minha pessoa e que Deus possa abençoar este projeto, que toque mais pessoas para que possamos estar atentos às promessas de Deus, para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus, porque só com Cristo nós poderemos ser felizes e que esta fé
vença todas as montanhas que têm assolado a nossa vida, todas as preocupações, todas as inquietações, porque o nosso Deus, Ele é justo, Ele é sincero e Ele tudo faz porque Ele é fiel aos seus filhos. Te adoramos, Senhor, e te damos graça pela nossa saúde. Continua, Senhor, manifestando em nós, continua nos afastando, continua nos protegendo, porque só contigo, Pai, nós alcançaremos a prosperidade, alcançaremos o sucesso, paz, alegria para toda a nossa vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, esta era a palavra que eu queria trazer para vocês e bem-aja a todos. Até lá. Tchau, tchau.